Estamos de volta. Neste momento, dando sequência à programação da Eflipo, abre-se espaço para literatura fantástica, com bate-papo entre os escritores Adriano Macena e Rogério Generoso sobre o livro A Literatura Fantástica no Vampiro do Cordel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal Arte Agora, no âmbito da Eflipo. Nós agora teremos uma mesa que eu considero uma das grandes mesas dessa Eflipo, né? E eu quero já convidar o nosso multi-escritor que vai da ópera ao dicionário, à literatura popular, o nosso querido amigo Adriano Macena. Adriano, chega para cá. Oi, gente, tudo bom? E aí, arte agora na veia, né, meu irmão? Vamos lá. Nós estamos felizes de ter você aqui, né? Felizes de lhe entregar uma premiação, né? O melhor livro de literatura fantástica de 2023, né? O Vampiro do Cordel, o Caçador da Assombração versus o Cangaceiro Fantástico. Parabéns, querido. Adriano, vamos começar pelo começo. O Vampiro do Cordel, né? Você viaja pelo nosso Pernambuco, né? Passando pelas lendas urbanas do sítio, e o vampiro sai danado, né? Gastando todo mundo, chega para o Agreste, lá da Mata, indo até o sertão. Como foi a concepção do Vampiro do Cordel até desaguar nessa nossa última edição aqui contra esse danado de cangaceiro? Pois é, o Vampiro do Cordel é um personagem que eu criei porque eu senti a necessidade de pegar esse elemento do fantástico que vem da literatura popular, que o cordel caracteriza também, e trabalhar com um personagem que tivesse um grande desafio para vencer, desafios sociais, econômicos e também emocionais. Então, a gente criou um problema para ele, que era a necessidade de controlar o sangue, porque ele nasceu anêmico. Então, é um personagem que é de Cabrobó, filho de agricultores, simples agricultores, e que ele um dia perde a mãe na feira, que tomava conta da banca da feira, e depois o grande amor da vida dele, que é a Otavina, casa com um paulista e vai embora, de Cabrobó. E ele entra numa depressão muito triste e fica tremendamente desmotivado para tudo, né, pela perda das duas presenças femininas na vida, né, a amada e a mãe. E um dia, uma assombração sertaneja em forma de chama entra no quarto dele e diz para ele ir embora, sair da casa dos pais. Ele já estava crescidinho demais, precisava ir embora para assumir uma função muito importante. E ele não queria, ele não sabia que função era essa. Era ser exatamente esse personagem que precisava combater alguns aspectos que deixavam o mundo mais desgraçado. Só que Jandir, que é o personagem inicial de Cabrobó, ele tem medo de fantasma, tem medo de vozes do além, não dorme direito porque teme ser acordado por algum morto, ou enfim. Então você imagina, né? Esse cara se tremeu na base, mas de qualquer jeito ele um dia criou coragem e foi embora para Caruaru. E em Caruaru ele trabalhava carregando material na cabeça, nos armazéns, e um dia ele cai, tem uma crise profunda de anemia, e só não morre porque socorre ele. Quem socorre ele é um cordelista, um cabra que tem uma banca e também está fazendo um personagem que é o vampiro do cordel, que é um personagem que precisa de sangue para viver. E aí ele acha que na cabeça dele, ele acredita que o fato de você ser anêmico, você precisa de sangue forte, né? Principalmente em ferritina, né? Em sangue em ferro e tal. Mas aí na cabeça dele ele diz, pronto, esse é o que vai me salvar. Eu já tive duas crises, quase que morri, e implora, até que o cordelista, aí onde começa o fantástico, o cordelista autoriza ele a entrar na história, cara. Aí ele passa a viver no fantástico mundo da literatura popular, onde agora ele não sente mais problemas da realidade, onde ele foge, vai para o sobrenatural,
Só que aí tem uma conexão com a realidade para dar verossimilhança, né? Para que a gente não fuja da característica principal do nonsense, ou principalmente da literatura fantástica. E aí, toda noite, quando a Ave Maria toca na rádio, ele sai para combater as assombrações e principalmente as pessoas que fazem mal à sociedade, né? Todo tipo de bandido, gente perigosa, gente malvada, né? Então, mais um certo dia ele está em Pombos, ali na Caruaru, Pombos, Gravatar, ele um dia se desencanta e vai bater na BR-232, não quer mais ser essa história de Vampiro do Cordeiro, quer voltar para Cabrobó, ele está com saudade da feira, dos repentistas, dos mágicos, dos cordeiristas, então, mas aí aparece a assombração sertaneja, que é, na jornada do autor, né, na jornada do herói, que diga, a assombração sertaneja é o mentor, é aquele que vai indicar, que vai insistir, que vai orientar, e ela aparece de novo e diz a ele, olha, você tem que continuar assim, porque o mundo precisa, Pernambuco precisa de uma pessoa feita você, que combata o que nem a polícia, nem a guarda municipal, nem a guarda penitenciária, nem as forças armadas conseguem, só você. E aí ele não quer, só que ele, ao invés de tomar o caminho do sertão, ele vai para a capital. Ele não conhecia, terminou indo para o Recife. Vai trabalhar um dia na construção civil, e aí, visitando o Derby, ele volta até o bairro da Boa Vista e cai na Conda Boa Vista, ali na altura da antiga Mesbla, né? E, embora que o conto é contemporâneo, né? As histórias são contemporâneas. Ali onde é hoje a Riachuelo, né? Ele cai ali, e aí o cordelista vê, outro cordelista vê, chama o SAMU não chega, aí ele leva para casa. E quando ele desperta, ele vê que é uma pequena oficina de cordel. E aí implora para o cara botar ele no cordel, certo? Que ele tem certeza que é melhor viver dentro da literatura fantástica, do incrível mundo da literatura popular, do que dentro dessa realidade insana. Então, a partir daí, só que tem um detalhe: toda noite ele vai sair e vai voltar para contar as suas aventuras, as aventuras ao cordelista, que vai escrevê-las. Então, ele sai para atacar todo tipo de ruindade que acontece no Estado. E aí, no primeiro livro, que a gente tem 10 contos, o primeiro que ele vai no clássico do Náutico e do Esporte, tem briga nesses jogos, né? E ele interfere, bota para lascar nas torcidas organizadas, entendeu? Das turmas, entendeu? Então, o Náutico também joga com o time do interior e a torcida quer meter o pau e ele vai, interfere também na Ilha do Retiro. Enfim. E aí, um dia, também pega os chineses lá em cima da Torre Gêmeas, ali no centro do Recife também. E aí um dia ele está de boa e a perna cabeluda volta a atacar o Recife. E aí é a primeira vez que ele enfrenta uma assombração, né? E aí é o primeiro episódio do Vampiro do Cordel, que ele vence, né, a perna cabeluda, embora que muitos recifenses torciam por ela, né? Porque tem uma coisa que é curiosa, Rogério. É, o subtítulo desse livro, dessa saga do Vampiro do Cordel, é a seguinte: contos hilários e razoavelmente assombrativos. Ou seja, se o terror caracteriza o fantástico, no Vampiro do Cordel, o que dá mais brecha é justamente a gaiatice, certo? O que é engraçado, o que é hilário, as condições muito absurdas, né? Porque o fantástico já é em cima do absurdo, mas muito absurdas que os personagens passam, do tema que eles trabalham e como eles se comportam dentro dos seus enredos, né? Então, o que eu acho interessante é que ele parte para capturar e para mandar de volta para os devidos lugares do infinito, né, do além, esses personagens que povoam ainda o imaginário popular dos pernambucanos. O caso do Negro d'Água, em Petrolina, a Galega do Banheiro, que ele, que ele ataca aqui em Pesqueiro, onde eu estou agora, né? E é muito interessante porque os prefeitos, as prefeitas, em pânico, né? Porque não tem o que fazer, liga para o governador e o governador só manda um destacamento do batalhão da Polícia Militar e um helicóptero. Toda vez é isso. E ninguém resolve nada. Porque no final, quando a cidade já está no caos, quem chega é o vampiro do cordel para caçar essa assombração e mandar ela para o devido lugar. E aí, nesse último livro aqui,
que é o que tive a sorte de ser premiado aí, né, por vocês, mas muito obrigado. Então, neste livro aqui, que já traz uma ilustração de Eli, que é um paulista, né, que se apaixonou pelo tema e fez umas ilustrações bem interessantes. Então, ele pegou o espírito do cordel, pegou essa sensação de cultura popular, né, deu uma refinada e depois trouxe para o universo da gente. E nessa história tem um personagem também muito interessante que é esse Minotauro sertanejo. É uma figura que tem um bidente, né, e tem uma garrafa de cana de cabeça na mão. Então, é um personagem que é a assombração que toma conta do cemitério de Santa Filomena, onde o cangaceiro fantasma viveu e está voltando, né, para a cidade depois de enganar Lampião e o Satanás no inferno. Ele está voltando para se vingar de um cabra que mexeu com a irmã dele, Dorinha, que quando ele saiu de casa para ser cangaceiro, ela tinha 12 anos. Só que ele não entende que ele está a 44 anos de distância, não minto, 84 anos de distância da sua morte. Então ele volta para o sertão agora, Rogério, um sertão completamente diferente. Certo? Ele está completamente desnorteado, ele não sabe de nada. O livro trabalha o conflito geracional, né? A geração que foi ligada ao cangaço, no início do século XX, até a primeira metade do século XX, e essa geração é a nossa agora, vivendo contemporaneamente, no século XXI, na primeira metade do século XXI, que está dialogando com todas essas tecnologias, com essa transformação que as mídias sociais, enfim, que a internet proporciona, e ele cai nesse circo, entendeu? E ele não entende nada, né? Só que a história dele é pegar esse tal de Danil, que buliu com Dorinha, ele volta para honrar a família e honrar a Dorinha. E aí, né? Só que ele está morto. Aí, mas pouco importa se ele está morto, o que importa é que ele tem ação, ele tem atitude de personagem. E aí move a história, né? E se encontra com o vampiro do cordel, que está encantado dentro de um folheto de cordel lá, dentro de um universo popular fantástico, né? Melhor ainda, aí a bagaceira se estabelece em Santa Filomena, porque ele é de Santa Filomena. Engraçado que, olha, quando eu lancei o livro aqui em Pesqueira e vou fazer outros lançamentos, as pessoas não conhecem essa cidade de Santa Filomena. É curioso, eu coloquei na minha pesquisa, eu queria que fosse um sertão dessa vez, e eu coloquei exatamente uma cidade desconhecidíssima, que é Santa Filomena, onde eu, desse cangaceiro fantasma, ele é natural de lá, até entrar também no Bando de Lampião, claro, evidentemente, como ficção, né? Entendeu? Então, Santa Filomena é uma cidade pequenininha, num sertão, né, eu creio que do Araripe, fica lá, e eu tive que recriar muita coisa da cidade dentro do imaginário, porque o cangaceiro fantasma, quando chega lá, ele consegue chegar depois de muito tormento, Rogério, ele consegue chegar, e aí ele acha que qualquer coisa que acontece com ele é a polícia, as tropas da volante da polícia, né, de Pernambuco, que está atrás dele. Tudo que acontece na vida dele é consequência das artimanhas da polícia para pegá-lo, né? Então ele chega no dia 31 de manhã na cidade e à noite ele está lá meio tentando entender a geografia urbana, né, o novo desenho urbano, e aí aquele barulho danado que ele corre para a zona rural, porque ele tem certeza que é um tiroteio que a volante está fazendo e quer pegá-lo, né? Só que é noite de ano novo, são os fogos da cidade. E aí eles têm certeza e no outro dia ele acorda, não vê nenhum corpo caído no chão, então ele acha uma aberração aquilo, né? Que maluquice é essa que a volante vem aqui, atrás de todo mundo, atrás de mim, mata um bocado de gente, atira e não tem ninguém. Então, são metáforas que a gente vai deixando na segunda camada da narrativa, sem prejudicar a primeira, né? Mas, assim, é uma sensação muito boa, porque o fantástico, se a literatura por si só, né, a ficção e o fantástico, ela vai além da física, vai além do absurdo, né? Você brinca de uma maneira que, cara, é quase ser criança de novo quando você trabalha com fantástico. Muito bom. Adriano, olha, só em ouvi-lo, uma sua exposição, se entende, para mim ficou bem claro, acredito que os nossos assistentes também, porque o seu livro é baseado, desde o começo na série, ganhou como literatura fantástica em 2023. Agora, eu me lembrei de uma coisa.
você faz uma mistureba fabulosa. Você me lembrou um poeta que uma vez lançou um manifesto épico realista, foi Hum, Marcos de 68. sim. Você, quanto à sua literatura, não fez a formalidade ainda, mas você está lançando aí o épico fantástico, porque você traz elementos da Grécia, mito grego, você perpassa pela historiografia imaginária, você chega quase como via Oswald de Andrade, é uma autofagia, né, da nossa literatura. Eu queria que você desse um toquezinho como é que foi isso aí, como é que você vê essa reflexão, se é pensado ou se a sua mente criativa é que foi levando e o personagem é que me caminhou para isso. Muito boa essa pergunta. Eu trabalhei lá atrás num livro chamado As Mungangas de Zeca Apolinário na Terra do Fogo Encarnado, lançado ainda na saudosa Livro 7. E neste livro aparece a primeira vez o Vampiro do Cordel. E ali naquele livro, lá, que era Infanto Juvenil, eu queria pegar um pouco daquele tema levantado por Euclides da Cunha nos Sertões, que é a questão da falta de conexão do homem do sertão com o homem do litoral, né? Euclides da Cunha acreditava que o Brasil, para ser Brasil, precisava encontrar esses dois Brasis, né? Mais ou menos isso. Então, nesse agora, eu faço isso agora, só que o personagem já é um desdobramento. O Vampiro do Cordel, que nasce em Caruaru, veja só, mas que um ser humano, um personagem, diríamos, de verbo e carne, ele incorpora nesse personagem, só que ele é do sertão, mas está na capital. Então você tem sertão, agreste, capital, e ele saindo atrás depois, o próprio vampiro, enquanto personagem já consolidado no universo fantástico, ele vai para todas as regiões do estado atrás de assombrações, né? Seja o Papa Figo em Garanhuns, o próprio o Palhaço do Coqueiro em Paulista, que é uma assombração que pouca gente conhece, né? A gente trabalhou também com a Galega da Cadiza, lá de Caruaru, do Caruaru Diesel, né? Que tinha lá, e na frente ali do campo da Patativa, eu montei uma história que eu adorei, porque eu botei a semifinal do jogo Náutico e Central, né? E a Galega vira musa da torcida do Central. Só que é uma assombração, mas pouco importa, cara, se é uma assombração. A galera ficou louca com ela, só que ela não saía nas fotos. O pessoal batia foto e não saía. Mas por quê? Porque, segundo alguns pesquisadores, dentro da realidade, né, do livro, fantasma só poderá ser capturado, assombração, em máquinas analógicas. Em digitais não consegue se registrar assombração. Então, a galera não sai nunca. Eu gosto muito dessa brincadeira, cara, de pegar esses elementos que a gente tem que dar tanta seriedade e extrair deles um lado engraçado. Porque nós somos assim. Nós não somos só essa coisa ríspida, organizada, íntegra, sisuda. Não, nós temos um lado de humor que é o que nos torna humano também. E a parte do humor é que as pessoas mais gostam. Quando as pessoas lêem, as pessoas se divertem, porque é absurdo, né? Eu gosto muito disso. Agora, como é que eu trabalhei com essa história dessa liquidificação de gêneros, de temas? É porque a pós-modernidade, eu acredito é assim, né? Ou a modernidade tardia, escolhem como quiserem, ela caracteriza pela falta de fidelidade a uma única escola, a um único tema, né? Você não fica preso a uma coisa só. Você tem que saber dialogar com várias linguagens. Você tem que interconectar, né? Você tem que trabalhar linguagens que é, se se definam como parte de outras linguagens, e isso cria uma nova coisa ou algo que possa ser visto como inovador. Inovador não no sentido, porque essa palavra em arte é perigosíssima, inovação, mas inovação no sentido do que você faz, da tua poética, da tua escrita, da tua estética, da tua experiência
como uma pessoa da palavra, na escrita, nesse caso. Então, eu gosto muito disso, sabe? Um vampiro que vem do cordel, né, cara? Quer dizer, um vampiro que ficava indignado no começo porque as pessoas riam dele quando ele cantava cestilha. Está lá na origem dele, né, no primeiro livro. E ele não gostava disso, então ele queria ser temido pelas pessoas. Então, ele consegue fazer uma superação social porque ele sai de uma condição muito pobre, quer dizer, o Jandi, né, que dá vida ao vampiro do cordel, ele sai de uma condição muito social também e, e vence, né? Ele vence. Então, ele vence no fantástico. A fantasia o leva à vitória, né? Então, veja que coisa engraçada. É uma crítica, mas também é uma homenagem a essa fase da literatura brasileira, né? Dos escritores engajados, dos escritores voltados para tentar resolver o mundo com a literatura, né? Que é bacana, por mais utópico que seja, mas é bacana demais, né? A gente tem que sempre botar um molhinho de utopia no que a gente faz, mas nunca se esquecendo que até a utopia tem prazo de validade, né? A gente também tem que trabalhar um pouco com isso. Então, o vampiro é um personagem, o vampiro do Cordel, ao contrário um pouco desse modismo que a gente está. Ele não gosta de selfie, ele não gosta de vídeo. O chefe da polícia, quando ele chega, porque a polícia fica perdida, né? Nos episódios, a polícia não sabe o que fazer. E aí, quando eles chegam, a polícia se ajoelha, pede para tirar foto, porque a sogra do comandante é fã dele, a cunhada também e tal, e ele não dá a mínima, Fred. Ou seja, existe um outro mundo mais interessante para a gente viver e dar conta dele do que esse mundo descartável, onde a imagem fútil, né, predomina como legitimidade de certeza ou de suposta verdade. O Vampiro trabalha com muitas críticas nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, eu tento, em todo trabalho, fazer uma homenagem discreta aos poetas, aos cordelistas, aos grandes escritores brasileiros que também contribuíram para a minha formação, né? O Ciclo do Açúcar também é contemplado na Galega, a Mulher da Sombrinha, né? Lá em Catende, na usina Catende, né? Que a usina é o fim do ciclo do engenho. Então, tem essas coisas um pouquinho mais nas camadas, a gente vai deixando para os historiadores, vai deixando também para os sociólogos, embora que eu não goste de literatura sociológica, porque eu estou fazendo literatura na sociologia, isso ficou lá para o início do século XX, quando o pessoal não tinha ainda uma ciência consolidada na sociologia, ou a própria antropologia ainda não estavam devidamente consolidados, os escritores faziam esse trabalho, né? Aí hoje a gente, para não ficar querendo dar aula de sociologia, aula de história, aula de... É literatura, cara. Literatura, como diz o mestre Kant, é o exercício da fantasia, né? É você fantasiar. Isso é que é massa, cara. Isso é que é arretado. É isso. Eu fiquei pensando aqui agora, um dos temas, ou o tema central da Equipo, é literatura no viés da educação. E você é um mestre nisso, porque desde um dicionário de cultura, diferentemente do dicionário dos termos etimológicos, filológicos, você trabalha a cultura pernambucana, né? Trabalha com recorte para a educação, ensino médio, mas, como eu disse, você trabalha em outros aspectos da educação. Eu lembro dessa conversa que eu acho que a literatura é uma grande ferramenta para a educação e a educação é um grande receptor para a literatura. O que você tem a colocar sobre esse aspecto? Eu vou mais uma vez lembrar o mestre Antônio Cândido, né? É o seguinte, olha, ninguém suporta a realidade por tanto tempo. Quando ele diz isso, olha, por si só, a capacidade de fabular, né? Não só de fantasia, de fabular, essa coisa de você reinventar uma nova realidade onde seja possível a gente ser menos angustiado, onde seja possível a gente ser menos torturado pela realidade, onde a gente consiga realizar parte das nossas utopias. Eu acho que a literatura
ela tem esse elemento. Por quê? Porque quanto mais a gente desenvolve a capacidade de imaginar, de retrabalhar a realidade, de ressignificar símbolos, mais a gente tenta se humanizar. E quando a gente tenta se humanizar, a gente evita que o bárbaro residual que vive dentro de cada um de nós se manifeste por qualquer besteira, não é? Então, a literatura, em especial, tem essa interação íntima entre o leitor e o autor, e um diálogo de dois humanos que, através da história de outros humanos, ou até de fábulas, através de animais, consiga fazer com que a gente entenda que o nosso exercício de sobrevivência aqui passa por um processo de humanização ético, de moral, mas, sobretudo, de entender que nós somos seres condenados à vida em sociedade. Condenados no sentido de que não é escapatória, não é no sentido pejorativo, mas de não há escapatória. Então, nós somos, por si só, seres que necessitamos da literatura porque a gente tem que viajar dentro da coletividade, a gente tem que pegar a nave da fabulação e remetê-la ao infinito do imaginário. Se a gente não fizer isso, a gente vai embora para as caixas de Rivotril muito mais cedo, não é, Rogério? Muito mais cedo. O São Rivotril vai fazer parte da nossa estante muito mais cedo. E aí, quando é que a criança entra aí? Como é que o adolescente entra aí? Porque, através da literatura, ele vai entender que existe uma realidade que o pai e a mãe não contou. Existe uma realidade que o professor também não falou. Por quê? Porque a subjetividade dele é que vai dialogar com a obra escrita. É o eu dele que vai dialogar. E quando esse eu se confronta com, faz ele se defrontar, melhor dizendo, com os limites humanos, com as fraquezas, com as falhas, ele começa a se reinventar como ser humano e tentará, acreditamos, né, de uma certa forma, eu acho que foi possível, apesar da barbárie, tentará ser menos prepotente, menos arrogante, entender que a alteridade, né, o olhar para o outro, tem uma importância crucial na existência, né? A parte toda do respeito é muito importante. E isso a gente trabalha pelos exemplos da literatura. Como é que a gente vai também pegar o lado aí dos poetas, né? A gente tem coisa que só os poetas dizem a gente, porque os poetas é uma espécie de gari, não do infinito, como diria Oswald de Andrade, mas são garis da semântica, talvez como Alberto Cunha Mello lembrou, né? Fica reciclando o léxico, fica reciclando essas palavras para depois recontextualizá-las e reinventar uma nova realidade dentro de uma linguagem estética. E esse exercício ele é fantástico quando o professor explica ao aluno. Porque se você chegar lá e dizer assim, olha, abre aí Machado de Assis, o menino vai olhar e dizer, você lê aí, ou não entende nada. Né? Por que não entende nada? Porque ele não está ainda devidamente formado para aquele vocabulário utilizado no século XIX, ainda mais com Machado de Assis. Então ele vai achar sacal, vai achar um horror aquilo. Mas se o professor pega esse livro do Machado de Assis e diz, gente, deixa eu dar uma contextualizada aqui, falar desse período, o que era o Brasil, a sociedade do Rio de Janeiro, vamos trabalhar com essa obra aqui. Vamos ler, a gente vai ler, eu vou ler o primeiro capítulo. Vou ler tal, vamos pontuar aqui quais são as palavras que a gente não consegue entender. Então você vai exercitando a leitura e depois passa, olha, gente, vamos procurar essas palavras aqui, procura no Google aí para ver o que a gente pode dizer. Agora vamos reler para ver se a gente consegue uma nova interpretação. O que é que vocês acham? Relê aí, agora lê você. Então, essa interação de vivência humana é que faz com que a arte seja incrível, né? A arte é incrível. E por mais que a arte peça uma solidão, peça um encontro com o eu do artista, ou dos artistas, se for um trabalho coletivo, mas botou o ponto final, assinou, ela tem que ser coletiva. Né? Então, o livro ela pode e deve ser lido por muitas pessoas como uma pintura, vista uma escultura, né? Um filme, né? Um espetáculo de dança, fotografia, todos esses elementos. Mas, se não tiver a comunhão humana, não vale a pena. Por quê? Porque quem faz, no sentido da comunicação, né?
Você tem a mensagem, emissor e receptor. Se o receptor, que é o público, não tiver acesso à dimensão da linguagem que você está trabalhando, ele não vai entender nada, ele vai achar aquilo sacal e que não vale. Então, é preciso, às vezes, a gente trabalhar na educação um pouco de educação estética, né? Por que, que o cordel é tão fácil de ser lido pelas pessoas? Porque ele não requer nenhuma sofisticação, grande sofisticação linguística, grande sofisticação de gramática, de adjetivações, né? Não precisa. Por quê? Porque é muito ali feito para ser no dia a dia, numa linguagem direta, quase jornalística, tá, 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 né? Com rimas do cotidiano, né? Em termos assim. Então, isso também enriquece a literatura. Ora, por que não se começa, então, pelo cordel? Por que não se começa, então, pela literatura dos poetas, até parnasianos mesmo? Não tem problema, depois passa para a pós-modernidade, depois passa para a terceira geração, depois chega nos grandes mestres, mas é preciso que iniciemos. E se você inicia alguém na literatura entendendo que a importância dela é fazer com que você passe pela experiência dos seres humanos através das histórias, através do que os poetas escrevem, ou do que os roteiristas pensam no filme ou nas séries, é importante que você necessariamente experimente o que ele passou, o que ele sofreu, o que ele conquistou, porque a partir daí você tem um parâmetro, sem necessariamente passar pelo sofrimento dele ou pela experiência não exitosa, né? De uma forma geral. Eu acho que é isso, Rogério. Muito legal. Já estamos quase chegando no ápice e eu tenho duas colocações para fazer e jogar a bola para ti. No meu tempo, meu tempo faz tempo já, uma posição no futebol chamada ponta de lança. Ponta de lança, que está em. Acho que extinguiu-se já. Agora os meio-campistas fazem tudo, né? E aquele xenhenhen, como diria Ascenso Pereira. Mas o ponta de lança era aquele cara que se aproximava do centroavante e era o cara que fazia a arte, né? Que assinava muitas vezes um passe para um gol, que era tão bonito de ver o Zico enfiando uma bola entre os zagueiros, o Riverinho dando um passe longo. O Riverinho não era um ponta de lança, mas a bola chegava. Sim. Enfim, então, a assinatura disse isso para pegar aí no Vampiro. A assinatura do Vampiro do Cordel, da série desse livro específico, né? O Vampiro do Cordel, o Caçador de Assombração, Cangaceiro do Fantasma. tem a assinatura de Adriano Macena. Mas, como diz nosso curador Alexandre Santos, o livro nunca é a consolidação de um autor, mas sim, como bem falou você, de um coletivo. Aí eu queria que você nos dissesse como é que esse projeto em específico ele caminhou, quem foram seus parceiros, é uma homenagem também a quem está do outro lado, por trás, mas que tem esse pessoal, né? Tem um capista, tem um pescador, tem a produção Boa. digital, né? Isso não existe. Ou seria muito mais árduo, né? De existir. Como é que pode existir? Vamos lá. Esse livro ele teve o incentivo, né, do Funcultura, da Fundarp, da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco. Foi contemplado na linguagem de literatura, com livros com acessibilidade, né? Ele tem um QR Code, né? Possibilita que você escute pelo celular o livro completo pelo YouTube. Né? Isso é uma coisa muito bacana. Mas vamos lá. Olha, o projeto do Vampiro do Cordel, Caçador de Assombração versus o Cangaceiro e Fantasma, o subtítulo dele, Rogério, depois do primeiro volume que traz 10 histórias, é A Saga dos Contos Hilários e Razoavelmente Assombrativos continua. Né? Então, a produção executiva foi de Duda Mello, assistente de produção foi Penha Pimentel, A Orelha foi escrita por André Galvão,
As ilustrações foi de Rodrigo Eli, lá de ilustrador de São Paulo, capa de Vicente Simas, né? A partir das ilustrações de Rodrigo Eli, revisão ortográfica de Mel Oliveira, a produção do audiolivro, que a gente fez o audiolivro para transformar exatamente esse produto ligado ao YouTube, ao Spotify, para as pessoas poderem ter acesso, principalmente as pessoas cegas e com baixa visão, né? E a coordenação técnica do audiolivro foi de Danilo Lúcio, é um parceiro nosso. Então, o pessoal ajudou muito, porque sempre ajuda. Penha continua na produção do meu trabalho, né? Criou aqui, depois de eu resistir muito tempo, o Acervo Amar, que ao longo de 2 anos já vem coletando trabalhos da minha obra, e é uma espécie de salvaguarda do que eu fiz. Está aí, coisas que eu não tenho, está lá, e eu demorei muito para aceitar essa ideia, mas depois eu vi que era importante, porque ia se perder muita coisa daquela época, poeta, dos jornais, dos livros impressos, né, da parte de teatro também, dos programas, dos espetáculos, dos cartazes, os livros que a gente publicou ao longo do tempo, né, documentos, textos originais. Eu ainda sou um autor que escrevi à mão ainda, no início do meu trabalho como dramaturgo, eu escrevi muito à mão. Então, o Acervo Amar aqui tem essa, esse material aqui, esses conteúdos originais, né? Inclusive, a própria Ópera do Sol, hoje pertence ao Acervo Amar, é uma ópera escrita, a versão que tem aqui é escrita a lápis, porque como é toda em verso, né, é toda em cantoria de viola, então precisava pagar sempre para ajeitar a métrica, tombo de métrica, a rima, consertar isso tudo. Então eu escrevi toda a lápis, né? E está aqui, né, no acervo do Amar. Eu acho que o Amar, ele deve, o ano que vem, ele deve estar disponibilizando aí esse acervo para as escolas, para os artistas, aqui para a Academia de Letras, aqui, e para outras pessoas, né? Vai ter um site e tal. Então, eu acho muito legal a iniciativa de Pia Pimentel, que é uma produtora daqui, e ela tem cuidado com muito carinho desse trabalho, e o que eu posso, eu ajudo, de certa maneira. Se não atrapalhar, já é uma grande coisa, né? Porque senão fica minha vontade, né? Daí o ego se manifesta, aí não presta, né? Ela tem sido muito atenciosa. Agora, tem raridades, tem coisas assim bem interessantes que eu fiz e que nunca foi ao público, nunca chegou e está lá agora, no acervo aí, com muita coisa bacana, eu acho. Vai ser bom. Adriano, sempre um prazer estar contigo, sempre bastante elucidativo, satisfatório as suas colocações, né? Sempre um, à frente, né? Ele deveria ser feito por todos os escritores, poetas, né? E levado adiante por fundações como a AMAR, né? Para que o Brasil houvesse um encontro desses Brasis, Exato. né? Reunir uma gama, né? De linguagem, de expectativas, de como se deu os processos, né? Individuais que estavam no coletivo. Foi um prazer imenso estar aqui metendo essa conversa contigo. E eu deixo aqui para você finalizar com as suas considerações finais. Gente, foi um prazer muito grande estar com o Adriano Marcelo, mais uma vez, parceiro antigo, das antigas, conosco aqui. Ô, Rogério, nós temos uma história de amizade antiga, de parceria, né, bem antiga e consolidada, graças a Deus, né? Queria agradecer demais a Parte Agora e também pela premiação do livro do Vampiro do Cordel, O Caçador de Assombração versus o Cangaceiro Fantasma. É quase um mote, né? E dizer que me sinto muito feliz, cara, por poder conversar com vocês, estar aqui me preparando para voltar para o Recife, né? Mas atendendo sempre aos amigos, atendendo e tentando chegar cada dia mais perto dos leitores e contribuindo aí de uma certa forma para os jovens escritores, né? Para aqueles que querem começar, né? Eu acho que existe aquele clichêzinho que é básico, mas não tem outro não, cara.
Você tem que meter a cara e vai ser difícil e você vai querer desistir sempre. Sempre. Olha, arte, sobretudo literatura, certo? Dramaturgia, também poesia também, né, poeta? Olha, não foi feito para quem é fraco, certo? A literatura foi feito para quem suporta um amante profundamente exigente e pouco colaborativo, mas que faz também, ao revirar tuas tripas, né, faz com que tu te conheças um pouco melhor. E é isso que a literatura tem que fazer com a gente, porque a gente se reconhecendo melhor, a gente automaticamente vai trabalhar a equidade, vai trabalhar o respeito mútuo, e isso vai fazer com que o mundo seja menos desgraçado, como diz o Vampiro do Cordel. Grande abraço a todos. Abraço, Alexandre. Obrigado. Parabéns aí mais uma vez pela edição. Valeu. Obrigado. E a programação segue, né? No Flipo. Tchau, gente. Parabenizando os escritores Adriano Macena e Rogério Generoso pelo bate-papo sobre o livro A Literatura Fantástica no Vampiro do Cordel, vamos a uma rápida pausa na transmissão. A programação da EFLIP retornará em instantes.